Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 1º de novembro, estamos assim vivenciando a sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que convido você, convido sua família, para assim partilharmos a Palavra de Deus, refletindo hoje o Evangelho de Lucas no capítulo 14, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um idólico. Também, tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não, mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e o despediu. Depois lhe disse: Se algum de vós tem um filho, ou um boi que caiu num poço e não o tira logo, mesmo que seja em dia de sábado, eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, perceba que no Evangelho de hoje observamos dois olhares que se cruzam e observam. Então são dois olhares se cruza e observa. Dois assim silenciosos, ou seja, dois em silêncio, se acusam mutuamente. Um olhar é dos fariseus, o outro é de Jesus. Perceba que o silêncio dos primeiros, observando com malícia, condena a Cristo como transgressor do sábado. O silêncio de Cristo, observando com bondade, os condena como transgressores do amor ao próximo. Percebam, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus, assim nos conta o evangelista Lucas, foi jantar em dia de sábado na casa de um dos chefes dos fariseus. E havia entre os convidados um idólico, ou seja, um homem da mão seca. Então, diante do mal, dentro do qual que sentara o Senhor, estava essa pessoa com essa deficiência. E eles, isto é, os outros fariseus o observavam, reticente para observar se cometeria assim um mestre o crime de que já o acusava em seu coração. Mas Jesus também os observava, e o seu silêncio já era bastante para os condenar, e a sua palavra cheia de termo dureza seria suficiente para os convencer, se não fossem inchados de coração. E Jesus diz: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no poço, não o tira mesmo em dia de sábado? Isto é, se vós tomai pressa para tirar do poço, mesmo em dia de sábado, um dos vossos animais, com quanto maior razão eu não posso curar um homem que vale mais de qualquer cabeça de gado. O que vós fazeis, pensando não transgredir a lei, é obra de avareza, mas o que eu faço, cumprindo a mesma lei em plenitude, é obra do amor. Com que autoridade, pois, me podeis arguir de quebrar o sábado com um ato de caridade? Vós que o transgredi com atos de avareza e interesse próprio. E eles concluem assim, Lucas, não foram capazes de responder a isso. Convencido da verdade da acusação, mas incapaz de abrir o coração àquele que é a verdade. Abrir o coração para Jesus Cristo. Que não seja assim também, amados irmãos, queridas irmãs, que não seja também assim o nosso caso, nem tragamos dentro do peito uma alma idólica e empedemida. Por isso, peçamos a Cristo a graça de termos um olhar, não como a dos fariseus que esquadrinharam as vírgulas da lei, mas sem lhe alcançar o Espírito, mas iluminados pela fé, que vê em Jesus Cristo o amor encarnado e nos preceitos de sua divina lei a centralidade do amor. Lei essa que nos liberta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, apesar do silêncio dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus sabia que o que estava escondido em sua mente. Por isso,
propositalmente tomou a mão daquele homem idópico que sofria de hidropsia, doença que consiste no acúmulo, né, de água no corpo, e o curou. Jesus não escolhia dia nem lugar para envolver-se com aqueles que dele se aproximaram. Pelo contrário, ele ele até os procurava com um olhar, e mesmo sem que eu pedisse, ele os tocava e curava, ainda que fosse em dia de sábado. Portanto, neste evangelho, Jesus nos ensina a sermos coerentes nas nossas atitudes e não deixar para depois o bem que poderíamos fazer hoje. Não deixar para depois o bem que podemos fazer hoje. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o dia de sábado para nós, hoje, poderá significar também algo que o mundo recrimina e proíbe que o façamos, e por isso barramos o bem que poderia acontecer. Quantas vezes deixamos de realizar alguma boa obra porque o dia não nos é conveniente ou porque as regras do mundo não nos permitem fazer? Temos medo até de ajudar alguém porque podemos estar caindo em alguma emboscada e nem sequer paramos para escutar as pessoas que nos procuram, até mesmo quando estamos na igreja ou muitos ocupados nas nossas orações. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, apesar de já ter descoberto o reino de Deus e de querer servir ao Senhor, nós ainda damos muitos créditos às normas dos homens e aos comentários das pessoas que observam as nossas ações. Demonstramos muita preocupação em dar satisfação aos outros e ainda não temos consciência de que primeiramente precisamos dar satisfação a Deus, que sonda o nosso coração e conhece os nossos motivos. O que fazemos ou deixamos de fazer por omissão, o que pensamos, julgamos e mesquinhamos, está perto, ou seja, está posto à vista de Deus e não poderemos esconder dele. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem tido medo de ajudar as pessoas para não se envolver em alguma trama? Qual será o dia ideal para você fazer o bem? Você tem medo dos comentários maldosos quando faz o bem em dia de sábado? Qual será o dia do sábado na sua vida? Na sua realidade, o que poderá ser esse dia de sábado? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos predispormos a manifestar o nosso amor a quem precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda. Sem inventar justificativa para nos dispensar desta obrigação urgente. Mas sejamos fraternos, sejamos corajosos. Podemos assim auxiliar e libertar os nossos irmãos e irmãs. Através da nossa libertação que alcançamos do próximo Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.